A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus esteja com todos ao ouvir essa mensagem. Gênesis 18:14 vai nos dar uma bênção muito grande. Ele vai dizer assim na Bíblia Sagrada: por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Eterno? Muito bem. Deus está nos ensinando aqui de que nada é difícil demais para Ele, porque Ele tem todo o controle de todas as coisas. Dizer que uma coisa é difícil, perfeito, tem coisa que realmente é difícil. Agora, dizer que uma coisa é impossível, também podemos dizer, mas nada é impossível àquele que crê. Isso é uma verdade bíblica. É uma verdade que está descrita na palavra. Então, se tudo é possível àquele que crê, não existe impossível de verdade. O que nós precisamos é entender de que essa prática de ter fé naquilo que não é possível aos nossos olhos é uma prática que acompanha a história dos grandes heróis da palavra e que foi depois claramente anunciada pelo próprio Jesus Cristo. Olha o que ele diz em Mateus 17:20. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Eu vou repetir Mateus 17:20. Então, meus queridos, a Bíblia nos ensina que não existe impossível para Deus, que Ele é capaz de fazer muito mais do que pensamos. A Bíblia fala em muitas questões de dificuldade. Daniel 12 vai dizer muitas coisas difíceis de explicar. Hebreus 5:11 também vai ter um texto falando de coisas difíceis. 2 Pedro 3,16 vai dizer certas coisas difíceis de entender. Jó 30:25 vai dizer de dias difíceis. 2 Timóteo 3:1 vai dizer de tempos difíceis. Exatamente o que nós estamos vivendo agora nesse tempo. Tempo difícil, período claro, específico para mim, tempo das dores, que foi plenamente anunciado por Jesus. Então nós estamos vivendo tempos de estarmos rodeados de coisas difíceis, mas não são coisas impossíveis. São difíceis porque somos limitados humanamente, mas não são impossíveis se a nossa fé estiver centrada no nosso Senhor Jesus Cristo e Ele determinar aquilo que Ele vai conceder para nós. Por isso, em Gênesis 18:14, o próprio Deus perguntou a Abraão: acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Certos períodos da nossa vida, é verdade, são muito difíceis. Como estamos vivendo agora, repito, período de pandemia, de dificuldade, de muitas mortes, muitas dores. É verdade, a gente sabe disso. Nós estamos passando por momentos extremamente complicados. Quantas vidas nós vimos serem ceifadas? Quantas vidas estão nos hospitais? Quantos pastores perdemos, missionários, evangelistas, né? Quantos servos e servas de Deus foram tragados pela doença? Podem ser dias difíceis. Podem ser os dias difíceis que Jó fala lá no seu texto. Caracterizado pela perda de todos os bens, pela morte dos filhos, pela doença mal cheirosa e prolongada que assolou Jó. Podem ser os tempos difíceis mencionados por Paulo, caracterizados pela corrupção generalizada em todas as esferas do país, todas as áreas, e acabou colocando em risco a própria fé cristã. Se você quiser ler esse texto, está lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Não dá para negar o difícil. Porém, não se deve fazer do difícil o impossível. Nós devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas, que o que é difícil para nós, o que parece impossível, para Deus é fácil. Basta Ele dar uma ordem, basta que Jesus dê um sinal, basta que Ele
lá do céu diga, vai ser agora, como ele fez com o próprio Jó, né? Quando tudo parecia perdido, Deus entrou em cena, Deus entrou com a providência dele, com a provisão dele, e Jó reorganizou a sua vida, reorganizou a sua saúde, e ainda viveu muitos e muitos anos com uma prosperidade muito maior do que a que ele tinha. Então, a última palavra sempre será de Deus. A última palavra é de Deus. A última decisão não é minha, a última decisão é de Deus. Então, o que é difícil para mim, o que é impossível para mim, eu coloco aos pés de Cristo. Eu coloco aos pés da cruz. Eu coloco debaixo das mãos poderosas de Deus e creio, aguardo, porque nós precisamos andar por fé e não por vista. Que hoje a fé seja absolutamente colocada dentro dos nossos corações, que haja um reavivamento pela palavra, que haja um reavivamento pela certeza absoluta de que Deus não perdeu o controle das coisas, que tudo está debaixo dos seus pés e que Ele tem o controle não apenas da terra, não apenas da minha vida, não apenas da sua vida, mas também de tudo o que há no universo. Tudo o que há está no controle total e absoluto de Deus, porque Ele fez todas as coisas. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha um momento de muita bênção e que essa palavra possa encher o seu coração de esperança e de motivação por dias melhores, de motivação de saber que Deus está cuidando de todas as coisas graciosamente e através da graça infinda que a cruz de Cristo, que o sangue de Jesus tem para nos conceder. Amém, amém e amém.